Na notícia do capítulo do livro, nós temos aquela tragédia que ocorreu em Mariana. Uma tragédia que depois da que ocorreu em Brumadinho se tornou até pequena. Mas na época ela foi singular, ela foi única. E aí o título é Rompimento de barragem atinge 2 distritos em Mariana. A notícia, estruturalmente falando, ela tem a estrutura chamada lead, que vem do inglês, que é o quê? Como se fosse o começo, né? Lead, que vem de leader, ou seja, que inicia. No primeiro parágrafo da notícia, nós temos o fato e outras circunstâncias. No primeiro parágrafo, que identificamos o fato, onde ocorreu, quando ocorreu, como ocorreu e por quê. Essas informações de o que, onde, quando, como e porquê, essas 5 perguntas-chave de qualquer informação, de qualquer acontecimento, de qualquer fato, todo acontecimento está situado em um ambiente, com pessoas, em um tempo, em circunstâncias de modo, em circunstâncias de causa. E como a notícia é um texto direto, é um texto que deve comunicar logo no início, a estrutura dele, no início, logo no primeiro parágrafo, nós temos todas essas informações respondidas. O que, onde, quando, como e porquê. Nem toda notícia tem esses 5 elementos. Nem todo lead tem esses 5 elementos. Mas não há como não ter o fato que está sendo noticiado, o tempo e o quando. Não há como evitar e substituir e omitir essas informações. Elas devem estar ali. Ao longo da estrutura chamada corpo, que é a parte mais longa do texto, em que as informações lá do lead vão ser desenvolvidas, vão ser explicadas, vão ser... Quando eu digo desenvolvidas, não tem nada a ver com a dissertação. As informações no corpo da notícia vão ser explicadas, vão ser ampliadas. Essa é a palavra certa. O lead traz as informações diretas. Por exemplo, o primeiro parágrafo dessa notícia diz assim: ao menos 2 distritos de Mariana foram atingidos por um tsunami de lama após o rompimento de 2 barragens de uma mineradora na tarde desta quinta-feira. Aqui você observa, neste parágrafo, nós observamos pelo menos 3 daquelas informações que eu citei. Nós temos aqui o que foi o tsunami de lama. Nós temos o onde, que foi nos distritos de Mariana. E temos o quando, que foi na tarde desta quinta-feira. Do segundo parágrafo em diante, essas informações vão ser ampliadas. Elas vão ser ampliadas com a participação de opiniões, de pessoas envolvidas no fato. Aí nós temos as vozes do texto. A notícia, ela às vezes traz falas de pessoas que participaram do fato. O certo é que nós temos o lead, temos o corpo da notícia, e são essas 2 estruturas. Não tem conclusão. É o corpo. Nós temos o lead e o corpo da notícia, e é nesse corpo que a informação vai se encerrar. Se você lê esse texto, eu espero que você leia, porque eu estou falando desse texto e falarei ainda mais, e é importante que você conheça o texto para entender o que eu estou falando. Ele vai se encerrar quando a informação chegar ao seu nível de informatividade, que o jornalista entendeu ser um texto objetivo. A informação foi passada com precisão, com exatidão, então o texto se encerra aqui. A notícia, ela se encerra quando o fato foi desenvolvido de maneira
precisa, de maneira exata, de maneira ampliada o suficiente para comunicar e o leitor se sentir satisfeito com o desenvolvimento daquele texto. O leitor se sentir satisfeito com aquela informação que ele acabou de receber. Interessante observar que a notícia é um tipo de texto tão objetivo que entre os parágrafos não tem estruturas de coesão como portanto, logo, embora, se. Além disso, você observa que os parágrafos eles são bem independentes. O primeiro diz, ao menos 2 distritos de Mariana. No segundo parágrafo, os bombeiros e a prefeitura. No terceiro, o acidente. No próximo, a noite, a força, a tragédia, muitas pessoas. Ou seja, os parágrafos eles se iniciam com substantivos. Todos os parágrafos estão se iniciando com substantivos. O que significa isso? O jornalista ele está falando do fato. Esses substantivos têm a ver com o fato. Por exemplo, distritos de Mariana. Distritos tem a ver com o lugar onde ocorreu. Os bombeiros, a prefeitura, pessoas que participaram, pessoas ou instituições, né? Aqui no caso, os bombeiros, as pessoas que socorreram a prefeitura e instituições. No terceiro, o acidente é um fato que se relaciona com a tragédia. O diretor-presidente da empresa, que é o que começa o próximo parágrafo. A força da enxurrada, a tragédia, muitas pessoas, ou seja, como o texto é jornalístico, os parágrafos eles são diretos, é como se fossem partes de um todo que é objetivo. Então, entre o segundo parágrafo e o terceiro, não há uma relação não há uma relação, como eu posso dizer assim, de ligação. São ideias diferentes o que temos aqui. Porque justamente o lead que está lá no primeiro parágrafo, ele está sendo ampliado. Então nós temos aqui informações as mais diferentes. O primeiro parágrafo fala do que a notícia vai trazer. O segundo fala de uma coisa. O terceiro fala de outra coisa. E assim sucessivamente. A notícia não tem uma estrutura como uma dissertação, mas eu consigo detectar 2 pontos de ligação entre a dissertação e a notícia, estruturalmente falando. São coisas bem diferentes, mas a notícia, ela inicia com o lead. Ela inicia com o lead. Tem que ter o fato, o quando, o tempo, o onde e as circunstâncias de causa e modo. E a dissertação, ela também começa com a tese. Na primeira frase, no primeiro parágrafo, você deve ter a tese do texto, que vai ser provada, comprovada, exemplificada ao longo do desenvolvimento do texto. E na notícia também ocorre algo parecido. O lead vai ser ampliado no corpo da notícia. Então, lead está para a apresentação do texto argumentativo, assim como o corpo da notícia está para o desenvolvimento do texto dissertativo. Agora vamos analisar o exercício. Por isso que é importante fazer os exercícios. Por quê? Porque eles vão fazer o seu trabalho. Quem já é leitor experiente faz questões durante a leitura. Durante a leitura ele já faz questões. Como nós estamos passando didaticamente para você, o livro traz as questões. São quantas questões? O livro traz sobre o texto rompimento de barragem atinge 2 distritos de Mariana, ele traz 8 questões. E nessas 8 questões, ele vai explorar coisas interessantíssimas. Por exemplo, na primeira questão, o exercício vai pedir sobre os elementos do lead. Onde ocorreu, o fato, o que é a notícia, qual é o fato da notícia, que no caso o que está no próprio título da notícia, o que está na própria manchete da notícia. O fato é o que está na manchete da notícia, o rompimento de barragens.
o quando, o onde, o como. Essas informações vão ser avaliadas na primeira questão. Na segunda questão, o texto pede e o corpo. A partir de que parágrafo o corpo da notícia começa a ser percebido pelo leitor? Ora, é a partir do segundo parágrafo. Aí ele vai pedir que outras informações o corpo traz. Aí você tem que identificar que, por exemplo, o corpo vai trazer o desconhecimento até aquele momento quanto ao número de vítimas. Não se tinha ao certo a quantidade de pessoas vitimadas pelo fato. Ainda não se sabia quais barragens tinham se rompido. A localização geográfica exata do acontecimento ainda não se sabia naquele momento. E também o poder de destruição da lama e a ação da Guarda Municipal. Então, essas informações são informações a mais que o corpo vai trazer. Na terceira questão, ele pergunta sobre o recurso da imagem que a notícia traz. A imagem ela é importantíssima porque, além de ser chamativa, ela traz um dado curioso, um dado exemplificativo. No caso da notícia, é uma imagem de satélite que mostra o local da tragédia. Na quarta questão, ele pergunta sobre as vozes presentes no texto. E aí aqui é importante saber, as vozes que ele diz são as falas das pessoas envolvidas ali. No caso, o gerente-presidente da mineradora falou e também alguém da Guarda Municipal também falou. Quando alguém fala, ela usa o que se chama de discurso direto. O discurso direto é a fala exatamente como a pessoa naquele momento da entrevista, ela falou. A fala exata. Normalmente o tempo está no presente. No caso, eu sou da Guarda Municipal, nós estamos avaliando ainda a situação. No momento que essa fala vai ser levada para a notícia, ela pode manter, entre aspas, exatamente como a pessoa falou, ou ela pode ir para... É feita uma transposição do discurso direto para o discurso indireto. Por exemplo, eu sou da Guarda Municipal, nós estamos trabalhando nessa tragédia e espero que haja sobreviventes, embora eu saiba que a tragédia foi muito grande. Quando esse discurso, que é direto, porque é exatamente como o bombeiro falou, ele vai ser levado para a notícia, pode-se manter essa fala dele, entre aspas, ou pode-se fazer algumas adaptações no verbo. Por exemplo, o jornalista diz, e o bombeiro disse que era do corpo da Guarda Municipal e que esperava que vítimas, que esperava que sobreviventes fossem encontrados, embora ele soubesse que a tragédia fora muito grave. Houve uma adaptação na fala do bombeiro. Então, há dois discursos que podem estar presentes numa notícia. O discurso direto, quando a fala é exatamente que a pessoa criou a fala integral, sem nenhuma alteração, e deve vir entre aspas, ou o discurso indireto, quando a fala ela é modificada através dos verbos, mantendo a ideia essencial, mas os verbos são alterados para se adequarem ao texto. Muito interessante isso na notícia. A quinta questão, ela fala sobre o efeito do tempo, o efeito do verbo
no tempo presente. A quinta questão fala sobre algo interessante, que é o seguinte texto. O texto da quinta questão fala assim, abre aspas. Inicialmente, a Samarco havia divulgado em nota que apenas a barragem de tinha rompido. Ponto. À noite, o diretor-presidente da empresa, Ricardo Vescovi, informou em um vídeo publicado em página de rede social que 2 barragens romperam na unidade industrial de Germano. E aí a questão vai perguntar por que na informação inicial os verbos são havia divulgado e tinha rompido, e por que no próximo parágrafo os verbos são diferentes, são informou e romperam. Ora, isso aqui é algo interessantíssimo. O que ocorreu logo foi o que? O rompimento da barragem. Quando a notícia traz essa informação, depois do que ocorreu, é que esse presidente da empresa foi entrevistado. Então, o que ocorreu foi o fato primeiro. Então, quando nós temos ações no passado que ocorreram em tempos diferentes, a primeira ação completa vai para o pretérito mais que perfeito, é o que está ocorrendo aqui. Havia divulgado é o pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Havia divulgado equivale a divulgara. E tinha rompido equivale a rompera. Inicialmente, ou seja, uma informação anterior, inicialmente a Samarco divulgara em nota que apenas a barragem de Fundão rompera. Para evitar que algum leitor não entenda, muitas vezes ela não usa o pretérito mais que perfeito simples, mas usa o pretérito mais que perfeito composto, que é muito usado, com esse verbozinho aí no pretérito imperfeito. Havia e tinha, os verbos auxiliares do pretérito mais que perfeito composto, está no pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito mais que perfeito composto tem como verbos auxiliares o verbo ter ou o verbo haver, e eles vão estar no pretérito imperfeito do indicativo. Aí o que ocorreu? Depois daquele fato, a Samarco ela se corrigiu, né? Então o presidente informou que a barragem rompeu. Qual a barragem que rompeu? Então, a primeira informação foi concluída. Depois dessa primeira informação concluída, veio uma outra informação também concluída. Então, no primeiro trecho, os verbos estão no mais que perfeito. E no segundo trecho, os verbos estão no pretérito perfeito. As duas ações, os verbos, tanto do primeiro parágrafo quanto do segundo parágrafo, indicam informações totalmente concluídas. A diferença é que as informações do primeiro parágrafo foram concluídas no passado e depois delas outras vieram também concluídas. Então as primeiras vão para o pretérito mais que perfeito e a mais recente fica no pretérito perfeito. Muito interessante essa quinta questão. A sexta levanta hipótese sobre que a manchete da notícia está no presente. Ela está no presente, é uma característica da notícia. As manchetes, elas estão sempre com o verbo no presente para dar atualidade à informação. Sabe-se que aquela informação não é do hoje, não é do agora, é do ontem, é de dias atrás, mas para dar atualidade, levar para o leitor uma sensação
de que a informação é do dia, é recente, usa-se estilisticamente o verbo no tempo presente, na manchete. Muito interessante isso. E a questão ainda, ela vai se desdobrar e pergunta: a notícia podia estar com verbos no presente? Poderia, se aquela informação que ela passa fosse atual. E a notícia que estamos estudando, ela usa o verbo no passado. Por quê? Porque a informação já aconteceu há alguns dias. Então, se a notícia tivesse verbo no presente, só se a informação fosse daquele dia. Se a informação é passada, então não pode haver verbo no presente. Ela tem que usar os verbos do passado. Mas a manchete pode ter verbo no presente e é o que a regra diz. Inclusive, isso está no manual dos redatores. As manchetes trazem verbos no presente, justamente para dar atualidade a essa informação. A sétima questão fala da linguagem pessoal e objetiva, mas que muitas vezes essa impessoalidade e essa objetividade, ela não é seguida à risca, porque o jornalista é um ser humano e, como eu falei ainda há pouco, esse ser humano pode ter crítica, pode ter julgamento, palavras. Por exemplo, quando se fala um carro chegou a parar em cima do muro de uma casa, um carro chegou a parar em cima do muro de uma casa, esse chegou é um verbo utilizado pelo jornalista para mostrar o absurdo do que ocorreu, o absurdo da tragédia, o que ela causou. Outra frase, quando ele diz a tragédia só não foi maior em Paracatu, de baixo, porque a tragédia, primeiramente ele usa essa palavra tragédia, então ele classifica o acontecimento como trágico. E essa palavra tragédia, ela traz uma carga forte de significado, embora o que tenha ocorrido mesmo tenha sido uma tragédia, mas ele poderia não ter usado essa palavra se ele quisesse, ele poderia só ter usado a palavra o fato, o acontecimento. Isso acontece muito. Dependendo do que o jornalista quer transmitir, algo muito grave, ele usa uma palavra para suavizar. E dependendo do que ele quer transmitir, algo suave. Então o jornalista, quando ele quer, ele pode suavizar a expressão ou ele pode deixá-la mais dramática, mais apelativa, conforme a sua tendência ideológica, conforme a sua preferência política, conforme se ele tem interesses por detrás da mensagem, ele pode ou carregar uma palavra com muito drama, com muito sentido apelativo, sensacionalista, ou ele pode suavizar, ou ele pode usar uma palavra mais branda para aquilo que mereceria uma palavra mais dura, uma palavra mais cortante.